Amados, quero conversar com você um pouquinho sobre a Páscoa, e todo ano a gente relembra. No início do culto eu já li o texto de Êxodo capítulo 12, e de fato o que eu tenho no coração hoje, para enfatizar para você relacionado à Páscoa, é que a Páscoa é vida e celebração para nós. Mas como também disse também no início, que a mensagem completa da Páscoa, ela fala de juízo e de salvação. A mensagem completa do Evangelho fala de juízo e de salvação. É uma mensagem que a igreja prega. O homem que está em pecado, e todos nós nascemos em pecado, ele está num estado de condenação por causa do pecado. Nós herdamos isso, lamentavelmente. Todos nós herdamos esse estado de pecado, e todos nós precisamos encontrar a vida. Todos nós precisamos encontrar Jesus. Não há um outro caminho, não há um outro meio, não há um outro nome, não há um outro lugar, nada, só Jesus Cristo. Nós só encontramos vida e salvação, perdão dos nossos pecados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu quero conversar sobre isso com você hoje, muito simples. É a grande mensagem da Páscoa. É a grande mensagem da Páscoa. Mas, para a gente chegar lá, antes de mencionar alguns textos, eu quero compartilhar com você algumas fotos, e eu quero lembrar algumas coisas que para nós são bem interessantes e bem importantes. Então eu quero mostrar isso daqui. Vamos lá. Esse objeto, eu mostrei isso já há um tempo atrás, mas eu quero só relembrar com você. Dentro desse objeto, provavelmente tem os restos mortais de Buda, onde possivelmente ele esteja também o crânio de Buda, e os restos mortais de Buda está dentro desse negócio aí. Pode passar. Da mesma forma, aí é um outro objeto dentro do complexo onde se celebra Buda e tudo mais. Pode passar. A maior mesquita do mundo fica em Meca, onde está o túmulo de Maomé, ou Mohamed, que, segundo os islâmicos, os muçulmanos, ele é melhor do que Jesus, e ele é o grande profeta e que representa Deus na terra, representa Alá. E detalhe é que os restos mortais de Maomé estão ali, né? Eles estão enterrados ali, ele está morto ali, né? Pode passar. Ali também, uma outra visão. Pode passar. Esse é um vale, o Vale dos Reis, no Egito. É um grande cemitério de faraós. Os faraós no Egito, eles eram considerados semideuses, e eram seres, dizendo, da mitologia egípcia, de que eles lidavam com o mundo espiritual e o mundo natural ao mesmo tempo. Eram semideuses, mas acontece que eles precisaram fazer túmulos para esses semideuses, não apenas as pirâmides, mas também cemitérios desse tipo aí, por exemplo, né? O Vale dos Reis, não sei quantos já pesquisaram e estudaram, é uma área gigantesca no meio do deserto, no Egito. Tem construções maravilhosas desse tipo, somente para serem túmulos. É maravilhoso, muita riqueza, muito ouro, muita engenharia, muita coisa linda foi feito para enterrar os seus líderes. E eles estão ali, eles não estão em outro lugar, eles estão mortos, e eles estão ali enterrados. Pode passar. Aí também é um mapa do Vale dos Reis, dá para ter uma ideia. É uma área muito grande, tem muita coisa sendo escavado ali, muito trabalho arqueológico, para descobrirem ossadas e restos mortais dos antigos semideuses, dos líderes dos seus povos. Aí também uma outra imagem de túmulos, né, que eram praticamente palácios, que eram construídos para servir de túmulos dos faraós. Pode passar. Aí também o Vale dos Reis. Pode passar. Aí uma parte de dentro, tanta riqueza, tanto dinheiro, tanto investimento para honrar alguém que morreu. E aí é um resto mortal.
de alguém que é tido como semideus. Pode passar? Muito bem. Acontece que aqui, nesse ponto, é o Monte do Templo e é a cidade de Jerusalém moderna, né? Imagens modernas da cidade. Ali onde está escrito Gólgota, é um dos possíveis locais onde Jesus foi crucificado. Há uma teoria que coloca o Gólgota num outro lugar, mais perto da cidade de Sião, mais no meio, na região oeste ali do Monte do Templo, onde tem aquela cúpula dourada. Mas a maioria acredita que, não diria a maioria, uma boa parte acredita que o Gólgota é exatamente ali do lado do Jardim do Túmulo. E é muito possível, porque ali é uma ponta do Monte Moriá, foi muita terra escavada e ficou uma parede onde tem o desenho, hoje já um pouco desgastado, mas o desenho de uma caveira, Gólgota e caveira, então é também conhecido como Monte Gólgota, o Monte da Caveira, o Monte da Crucificação. E é provavelmente naquele lugar. E do lado, bem próximo, depois de um pequeno monte, um jardim, é o conhecido Jardim do Túmulo, ali, um lugar lindo. A foto não está muito nítida, aproximei o máximo que pude, mas o Jardim do Túmulo ali. E provavelmente ali seja um lugar onde Jesus talvez tenha sido sepultado também, ou ali, ou um outro lugar mais perto do Monte Sião, ali dentro da cidade antiga de Jerusalém, mas ali tem o túmulo. Nós tivemos a grata satisfação de visitar aquele lugar, andar pelo Jardim do Túmulo, e eu já testemunhei isso. Para mim foi o lugar mais alegre que eu visitei. Visitei muitos lugares ali, e ali era o lugar mais cheio de vida. O Jardim do Túmulo é o lugar mais cheio de vida que eu experimentei, que eu senti andando por Jerusalém. Nenhum outro lugar de Jerusalém eu senti tanta paz, tanta alegria e tanta vida quanto no Jardim do Túmulo. E isso é uma experiência, essa é uma experiência que todo mundo que vai para lá sente também, nosso grupo também sentiu, e os demais grupos que andavam pelo Jardim do Túmulo também testemunhavam isso. É um lugar de música, um lugar de canção. Por onde você anda tem grupos cantando louvores ao Senhor em ucraniano, em coreano, em inglês, em japonês, em chinês, mandarim, em espanhol, em qualquer língua que você pensar, tem gente cantando. Aí tem todos espalhados no grande jardim. É uma experiência maravilhosa, mas é um lugar que, curiosamente, se respira a vida, se sente vida, se experimenta a vida. Você respira a vida dentro desse lugar, e por um único motivo: o lugar onde possivelmente Jesus tenha sido enterrado, ele está vazio, porque o nosso Jesus ressuscitou. Ele não está enterrado. Não tem restos mortais de Jesus. Não tem restos mortais, só tem sinal de vida, só tem sinal de alegria, tem sinal de ressurreição. Pode passar outra foto. Aí uma outra posição ali da onde é o túmulo, né? Pode mostrar. Essa imagem, eu entrei nesse lugar, nesse túmulo, e vi isso aí. A posição das campas é muito, muito parecido com o registro dos evangelhos. Então, sim, existe uma grande possibilidade de ter sido ali um lugar onde Jesus tenha sido sepultado, mas também da onde ele não foi achado, porque ressuscitou. Talvez lugar onde as mulheres, procurando Jesus, encontraram com um anjo, e o anjo perguntou para elas: por que vocês procuram o vivo entre os mortos? Ele ressuscitou. Vai, faz o que ele mandou fazer. Ele vai para Galiléia, avisa os discípulos para irem para Galiléia. Ele já tinha combinado isso com eles antes. Vai lá, se encontra com ele, porque ele vive. Ele ressuscitou dos mortos. Ele é o autor da vida. Pode passar. Mas é só um desenho. É só um desenho para ilustrar, né,
que o nosso Deus, Ele não está enterrado num grande palácio, Ele não tem restos mortais numa grande construção no meio do deserto, Ele não tem, as pessoas não vão para esse túmulo para homenagear os restos mortais de um grande líder. O nosso Jesus, Ele ressuscitou, Ele enviou o Espírito, o seu Espírito, Ele habita na igreja, Ele habita aqui, Ele está aqui com a gente hoje, Ele habita no meio do seu povo, Ele está conosco aqui, Jesus está aqui, Ele não está lá, Ele não ficou lá, Ele está conosco, porque o seu Espírito de vida percorre a igreja, movimenta-se na igreja, Ele passa dentro de nós, Ele está em nós, Ele habita em nós, Ele habita na sua igreja, Espírito vivo de Cristo habita em nós. É isso que eu quero falar com vocês hoje, é só isso, não tem muito mais para falar do que isso. O nosso Senhor vive, e só Ele pode dar vida. Só Ele pode dar vida. O pecado gera morte, e todos nós nascemos em pecado. O pecado, todos nós nascemos em pecado, e a gente nasce nesse estado. E o pecado, porque gera morte, nós convivemos, a pessoa que ainda não conheceu a vida, ela vai vivendo a sua vida, mas ela convive a sua vida inteira com um grande buraco existencial, que nada pode preencher. As drogas não conseguem preencher, o dinheiro não consegue preencher, a fama não consegue preencher, prazeres não conseguem preencher, viagens não conseguem preencher, carros, casas, fazendas, muitas intimidades, trocas de parceiro, nada disso consegue preencher. E se você juntasse tudo isso e o mundo inteiro, e muitos mundos não conseguem preencher esse vazio, sabe por quê? Porque esse vazio é muito grande, porque esse vazio tem o tamanho de Deus. Só Deus pode preencher. As pessoas nascem nesse estado de morte por causa do pecado, é a condição de todos. Por isso a mensagem da salvação, tanto é uma mensagem de juízo, como de salvação. Primeiro, é preciso saber que todos nascemos nessa condição, e se nós não nos encontrarmos com a vida na pessoa daquele que é a própria vida, iremos para o inferno. Ou irá para o inferno. Aquele que negar Jesus, que não crer em Jesus, que não entregar a sua vida para Jesus. Essa é a mensagem da Páscoa. Porque o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, morrendo, era porque o salário do pecado é a morte. E era o destino de todo ser humano. Mas Ele morreu no meu lugar e no seu lugar. Portanto, a mensagem completa envolve falar da morte. Um preço muito caro foi pago, para que nós tivéssemos a possibilidade de experimentar a vida. O preço da morte sobre Jesus recaiu, a culpa do pecado e da iniquidade de todas as gerações, de toda a raça humana. Pense nisso sendo multiplicado. O que machucou Jesus não foram os cravos. Claro que doeu. A lança do lado, a coroa de espinhos. Mas não foi isso que de fato feriu Jesus. O que de fato feriu Jesus foram os meus pecados. A minha iniquidade, a nossa, as maldições que recaíram sobre todos nós por causa dos muitos pecados que nós cometemos e que as gerações que vieram antes de nós cometeram. E isso recaiu sobre Jesus. E quando Ele morre, Ele paga o preço do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. De maneira que nós que estamos na salvação, a gente nunca deve esquecer o preço que foi pago, o preço que se pagou para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, o preço que foi pago, que Deus pagou para que tivéssemos salvação. Um alto preço foi pago, não foi de graça, não foi simples, não foi algo trivial, não foi algo que você não deva dar importância para o resto da sua vida ou para a eternidade. Um grande preço foi pago. Um grande preço foi pago. E nós precisamos honrar isso.
Todos nós precisamos honrar isso. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele levou sobre si tudo que está associado ao pecado. Por isso o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo precisava morrer, que é Jesus. Ele é o Cordeiro Pascal. Ele precisava morrer. É juízo de Deus. E haverá um dia em que todos passaremos por um tribunal. Todos seremos ajuizados. Todos nós seremos. A mensagem que a igreja prega, nós estamos aqui dizendo às pessoas isso o tempo inteiro. Para que você não passe pelo juízo lá, defina a sua vida agora. Entregue sua vida para a vida. Entregue a sua vida para Jesus agora. Agora. Se você assumir para você a morte de Cristo na cruz do Calvário, então virá também sobre você a bênção da vida na ressurreição. Pela fé, você se entrega a Jesus, entrega a sua vida para Jesus, sabendo que Ele foi para a cruz do Calvário por você e no teu lugar. Você crê nisso e morre por um exercício de fé e milagre. Como é que você explica uma coisa dessa? A gente não explica. Eu não sei explicar detalhadamente como isso acontece, mas Deus diz que quando eu olho para a cruz do Calvário e me vejo lá, e entrego a minha vida para Ele, eu reconheço que Ele é Senhor, que Ele morreu por mim. E eu digo isso em voz alta e peço perdão pelos meus pecados e me arrependo dos meus pecados. De alguma forma misteriosa e milagrosa, eu me identifico com a morte de Cristo e assim o crédito da morte que veio sobre Ele recai sobre mim. E por uma forma misteriosa, o poder de vida e salvação que está linkado com a ressurreição de Jesus Cristo também recai sobre mim. Eu me identifico com Jesus na sua morte, mas também me identifico com Jesus na sua ressurreição. E a vida entra em mim, a minha vida passa a ser afetada pela vida. Aquele buraco existencial que a gente convivia no nosso coração, na nossa alma, é preenchido por Jesus. Só Jesus cabe nesse lugar, nada mais cabe nesse lugar. Ele foi feito para Jesus, Ele tem que entrar e ocupar o lugar na nossa vida de novo. A vida entra em nós, ocupa todos os lugares. Aí a vida cristã é um exercício de fazer Jesus, junto com o Espírito Santo, fazer Jesus ir ocupando todos os demais lugares da nossa existência, todos os demais lugares da nossa alma, ocupando todos os demais lugares do nosso coração, do nosso pensamento, ocupando os lugares e sendo o Senhor do casamento, Senhor dos nossos relacionamentos, Senhor dos nossos pensamentos, Senhor da minha intimidade, Senhor do meu dinheiro, Senhor das minhas coisas, Senhor da minha família. Jesus tem que ser Senhor em todas as áreas, tudo tem que se sujeitar a Jesus. E Ele vai tomando conta, vai tomando lugar, Ele vai preenchendo, e a vida vai preenchendo onde estava morto. Potencialmente recebemos a vida, mas é andando com Jesus que a vida vai tomando conta e vai curando a gente dos males, das dores, das injustiças, dos traumas, dos complexos, das tristezas, convivendo com Jesus, que Ele vai tomando conta e vai preenchendo a nossa vida, plenificando. A palavra de Deus usa uma expressão linda, pleroma, que ela vai Jesus vai entrando, Ele vai tomando cada vez mais lugar dentro de nós, e onde Jesus está a vida, aonde Jesus está a salvação, onde Jesus está a alegria, aonde Jesus está a paz. Paz, justiça, alegria são as marcas do reino. Paz, justiça e alegria, onde Jesus está, vai pondo tudo em ordem, tudo em equilíbrio. O nosso interior vai entrando em equilíbrio. Nós entramos em equilíbrio com a existência, nós entramos em equilíbrio com o céu, nós entramos em equilíbrio com o nosso destino, nós entramos em equilíbrio. Provamos perdão dos males e das dores de todo um passado, porque Jesus vai tomando conta dessas coisas, dessas áreas. Ele é a própria cura, Ele é a própria cura. A própria cura toma conta de todas as áreas da nossa vida, e nós vamos provando que é dEle, porque fora dEle não há cura, fora dEle não há perdão, fora dEle não há salvação, fora dEle não há sentido, fora dEle nada tem sentido. Aí Jesus vai tomando todas as áreas da nossa vida. Essa é a mensagem da Páscoa. Ele foi na cruz em nosso lugar. Morreu, mas também ressuscitou, para que tivéssemos vida. Por isso,
Por isso, o tema hoje é vida e celebração. Talvez alguns de vocês estejam convivendo com esse buraco existencial, tentando preencher ele com muitas coisas que não cabem, nunca vão ter tamanho suficiente ou grandeza suficiente para preencher esses lugares da alma e do coração e da própria existência. Você está no lugar certo, você está aqui. Você está diante de uma tremenda oportunidade. Talvez essa seja a maior de todas as oportunidades da sua vida, de você abrir o seu coração para a vida entrar, para a salvação entrar. Aí você vai experimentar a vida e começar a provar celebração. Celebração. Uma alma celebrante, uma mente celebrante, pensamentos celebrantes. A alegria mora em você. É diferente. Você ter alguns momentos de alegria na sua vida. Aqui, as pessoas que estão desse time aqui, eles vão ficar procurando alegria e satisfação com um monte de coisa e vão se alegrar muitas vezes, mas naquilo que é passageiro. Uma alegria em algo que é passageiro, naquilo que passa. A alegria que é baseada em algo passageiro também é passageira. A satisfação que é baseada em algo passageiro também será passageira. A satisfação que é baseada em algo passageiro também será passageiro, mas há uma diferença. Aqui, a alegria mora com você. Aqui a satisfação habita em você. Aqui a paz mora no teu interior, e você está sendo plenificado pela paz. Aqui a sabedoria está disponível o tempo inteiro, e você pode orar, e você pode clamar ao Senhor a qualquer momento, e o Espírito Santo vai falar com você do jeito dele, mas vai falar, é diferente. Aqui a alegria mora, habita, permanece. É diferente, eu não preciso buscar nada. Eu aqui já fui buscado e achado por Ele, e eu aceitei, me entreguei à vida, me entreguei a Jesus. Quero ler alguns textos com você, e quero convidar você a anotar como Jesus está muito interessado em dar vida para você. Note os textos, eu vou mencionar o endereço deles e vou lendo, e você só vai prestando atenção, não está projetado. Vai prestando atenção como Jesus está muito interessado em trazer vida para você e vida na sua vida. João 6,63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. As palavras de Cristo são Espírito e vida. João 6,68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Tudo que Jesus falava aos discípulos, de alguma maneira maravilhosa, geravam vida e sentido no coração dos discípulos. Tudo que sai da boca do nosso Senhor, tudo que está na sua palavra, produz esse efeito de vida dentro de nós. João 8,12, de novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ele é a própria vida, Ele é a luz. João 10,10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus não é econômico quando fala de entregar vida e satisfação. Deus não é econômico quando fala de perdoar. Deus não é econômico quando fala de entregar a sua paz. Porque não são coisas que Ele envia, são coisas que se manifestam com a sua presença. Amém? Então Ele não pode economizar paz quando Ele próprio é a paz e Ele está.
Então, João 10:11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi o que aconteceu na sexta-feira da semana de Páscoa. Ele foi para a cruz. Ele deu a vida por mim. Ele deu a vida por você. João 10:15 diz assim: assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus fez isso por nós. Ninguém mais fez isso por ninguém. Nenhum líder, nenhum semideus, nenhum líder de outra religião, seja qual for, nenhum fez o que Jesus fez, porque não há salvação fora dele. Só Jesus é o Filho de Deus e só Ele poderia dar salvação e vida. João 10:15, assim como o Pai me conhece a mim, já acabei de ler, João 10:17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Essa é a diferença de Jesus para com todos aqueles que se dizem deuses em toda a história. Ele é o autor da vida e nele há o poder e a autoridade de dar a vida e tomá-la de volta. Ninguém mais tem esse poder, nunca teve e nem terá, somente Jesus, somente Ele. Por isso Ele é a vida. Entregou a vida na cruz e a tomou de volta na ressurreição. E quando pagou o preço pelos nossos pecados, o diabo não sabia desse plano. Não pense você. O diabo achou que estava vencendo. Assim como tentou matar o Messias, matando os pequenos, quando Moisés nasceu, assim como quando Herodes mandou matar todos os pequenos também, sabendo do nascimento do rei Jesus, Satanás está atrás do Messias desde sempre. Ele quer exterminar aquele que poderia ser o Messias, queria esmagar a sua cabeça. Satanás já sabia disso, só que Satanás não tem revelação, ele se afastou da presença da verdade, ele se afastou da presença de Deus, ele não tem revelação. Quem tem revelação são os filhos. Ele não tem revelação, então ele não conhecia os desígnios de Deus, ele não conhecia os planos de Deus. E você quer saber uma coisa? Para ele entender algumas coisas do reino de Deus, daquilo que o Espírito Santo está fazendo, ele tem que olhar para mim e para você. Porque ele não tem revelação, nós temos revelação. Os filhos têm revelação. João 11:25 diz assim, João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 11:25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele está falando a respeito da ressurreição de Lázaro, mas ele já está compartilhando verdades que dizem respeito a ele, e dizem respeito a todos os que creem. João 14:6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida. E sem Ele, não há como irmos a Deus, não há como provarmos da verdade, e não há como experimentarmos vida, porque Ele é tudo isso, e Ele é que nos conduz ao Pai. João 15:13 diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. João 17:2, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A oração sacerdotal de Jesus, verso 3, e a vida eterna é esta, 2 pontos. E a vida eterna é esta, 2 pontos.
que te conheçam a ti, Jesus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, Filho de Deus, a quem enviaste. A vida eterna é conhecer a Deus Pai, é conhecer a Deus Filho, Jesus Cristo, e depois experimentarmos a presença e a habitação do Espírito Santo em nós, e com isso conhecermos também o Espírito Santo. A vida eterna significa conhecer, experimentar. A palavra conhecer não é informação, a palavra conhecer é experiência, é experimentar, é provar, experimentar misturando a vida. Algo se mistura com você e você se mistura com ele, e você sabe não por informação, você prova o sabor, prova o cheiro, você sabe. É conhecer, isso é conhecer, a ideia do conhecimento. A palavra conhecer também é usada na Bíblia quanto à intimidade conjugal, quando marido e mulher se fazem um. A palavra conhecer é a mesma palavra aqui, gnosko, é a mesma palavra, é conhecer por experiência, é mistura de vida. É misturar a vida, e a vida eterna é misturar você e Deus, misturar a sua vida com a vida de Deus, é conhecer Deus, é conhecer Jesus, e é conhecer o Espírito Santo. Isso é vida eterna. Enquanto nós não misturamos a nossa vida com Jesus, nós não provamos vida. E como é que você faz isso? É simples. É terrivelmente simples. É maravilhosamente simples. Como que algo tão poderoso e milagroso pode ser tão simples? Mas é simples. A forma de você misturar a sua vida com Jesus é misturando-se com Ele na cruz e misturando-se com Ele na ressurreição. Como que você faz? Fé. Você crê que Ele morreu por você e você se arrepende dos seus pecados e declara isso com a sua própria boca. Eu declaro Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Aí acontece o milagre, você também se identifica com Ele na ressurreição e a vida entra em você. Como, pastor? Eu não sei explicar mais do que isso. Eu só sei que a gente experimenta isso. E eu convido você a experimentar isso. Não apenas saber disso, porque muita gente sabe dessas coisas, mas ainda não convive com a vida. Muita gente sabe, tem essas informações, mas ainda não provou perdão dos seus pecados. Muita gente sabe da história de Jesus, da história do Evangelho, mas não convive com a paz. Muita gente sabe sobre Jesus, mas ainda convive com o pecado. Muita gente sabe sobre Jesus, mas ainda não prova da salvação. Saber que há uma salvação em Cristo é uma coisa. Agora você mergulhar na salvação, misturar a sua vida com ela e permitir que Jesus passe a governar a sua vida em todas as áreas, isso é uma outra coisa. É quando a vida entra em você e toma conta de você. Isso é salvação. Não é algo que você tem como um direito, um bilhete que te leva ao céu, mas é uma vida que você está vivendo. É uma vida que você vive. Salvação não é um direito adquirido por Jesus na cruz, de que você irá para a eternidade no céu. Não, salvação é algo que você começa a viver agora. Você começa a viver agora. Não dá para esperar começar a viver lá, você tem que começar a viver agora. Quando a mensagem chega, quando essa verdade chega, você precisa começar a viver a salvação agora. Jesus é a salvação. Você se mistura com Ele agora. Não dá para se misturar depois da morte. Não dá para se misturar com Ele depois da morte. Tem que se misturar em vida. Essa chance nós temos todos agora. Agora. João 20:31. Estes, porém, foram registrados, todo o conjunto de sinais, tudo que João escreveu no seu evangelho, tudo foi registrado para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Olha como Jesus está muito interessado em que nós sejamos tomados pela vida, e Ele é a vida. Romanos capítulo 5, verso 10 diz assim: porque se nós, quando inimigos, quando estávamos debaixo do governo do pecado, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais agora,
estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A vida dele tem que entrar em nós. Salvação e vida são a mesma coisa. Amém? Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só, está falando de Adão, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia. Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, é o estado de todo homem que ainda não conhece Jesus, que tenta achar meios, salvação, alternativas e muitas coisas. O diabo é perito em apresentar milhões de alternativas para afastar as pessoas da verdade, que somente Jesus perdoa, somente Jesus salva. A fim de que, Romanos 5,18, vou ler de novo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. 5,21, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Não existe um outro jeito, uma outra opção, um outro mediador. Só há um mediador, e o nome dele é Jesus Cristo. E só saber disso não funciona, só saber disso não resolve. Você tem que se identificar pela fé com ele na cruz e na ressurreição. Tem que entregar sua vida para ele. Romanos 6,4 diz assim: fomos, pois, sepultados, é um ensino sobre o batismo, o significado do batismo nas águas. Fomos, pois, sepultados, morte, com ele na morte pelo batismo. O batismo nas águas simboliza uma identificação com Jesus na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo nas águas simboliza a nossa identificação com Cristo na morte, mas também a nossa identificação com Cristo na ressurreição e na vida. É o simbolismo do batismo nas águas. Daí nós praticarmos o batismo por imersão, que dá essa ideia de morte e sepultamento e vida, voltando da morte. Assim como Jesus ressuscitou, nós também, pela fé, ressuscitamos para a vida, e a vida dele entra em nós, e passamos a viver. Quero finalizar com Isaías 61, de 1 a 3, que quero chamar a sua atenção para você notar como os textos todos, queridos, de João e Romanos, falavam de morte e vida, condenação e vida eterna, sempre com antagonismos, contrapontos. Jesus é o contraponto de vida e salvação, contraponto da morte e da condenação. Amém? Agora note esses contrapontos que a gente observa no texto muito conhecido de Isaías 61, nos versos de 1 a 3. Olha que interessante. O Espírito do Senhor está falando de Jesus, é uma profecia a respeito de Jesus, que ele, em Lucas capítulo 4, toma sobre si. Quando Jesus lê esse texto na sinagoga em Nazaré, ele fala, depois de ler esse texto, ele diz, e hoje se cumpriu essa escritura, falando de si mesmo. Então, o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, entenda, é Jesus, para pregar boas novas aos quebrantados, boas notícias, notícias de salvação, notícias de ânimo, notícias de vida aos quebrantados. Vamos mudar aqui. Notícia de vida aos quebrantados, ok?
boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O que é que o texto está dizendo? E Jesus está tomando sobre si essas verdades todas aqui. Ele veio para ser a nossa cura, para ser a nossa salvação, para ser a nossa vida, para ser a nossa libertação, para todos que nasceram no governo do pecado, para todos que convivem com esse conjunto de coisas. Jesus é a alternativa única. Jesus é a salvação. Eu convido você a baixar a sua cabeça.